Então você vai simplesmente ficar aí sentado, afogando suas mágoas? Você acha que sua esposa está se apaixonando por outro cara e vai ficar parado sem fazer nada? Que diabos, Mark? Exigiu Mandy, deslizando para dentro da cabine diante do irmão. Mark levantou os olhos do copo, com um olhar cansado. O que você quer que eu faça, mana? Acha que eu devo atacar aquele idiota e quebrar a cara dele? Isso vai fazer Jenny correr de volta para os meus braços? Não, eu não quero que você acabe na cadeia, mas você precisa lutar por ela. Mandy se inclinou para a frente, o rosto vermelho de indignação. Por quê? Porque eu tenho que lutar por ela, Mark retrucou. Ela é minha esposa. Eu a escolhi como a mulher da minha vida, e ela aceitou o meu pedido. Eu achei que já tinha vencido toda a concorrência 5 anos atrás. Mandy revirou os olhos. Homens, você não pode ser tão desligado assim. Você precisa lutar pelo amor dela. Precisa provar que você é o homem com quem ela deve ficar. Mark balançou a cabeça com firmeza. Não, eu não preciso. Eu fiz isso quando estávamos namorando. Provei a ela que eu era a melhor escolha. Ela concordou em parar de sair com outros caras. Ficamos noivos e passamos um ano descobrindo se éramos realmente compatíveis um com o outro. Depois ela ficou de pé diante de Deus e de todos que conhecíamos e jurou ser fiel a mim para sempre. Agora você está me dizendo que aquilo não significou nada. Você não pode ser tão ingênuo, Mandy zombou. Sim, ela se casou com você, mas você ainda precisa afastar todos os homens que querem tirá-la de você. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? A voz de Mark subiu um pouco. Esse não deveria ser o trabalho dela? Ela não deveria afastar os caras que aparecem rondando? Meu Deus, mano, você não pode estar falando sério. Mandy ergueu as mãos, irritada. Jenny é uma mulher bonita. Os homens vão correr atrás dela o tempo todo. Você precisa proteger o que é seu. Ela não é um porco premiado nem uma joia de luxo. Ela é minha esposa, Mark respondeu com calma. Ela tem livre arbítrio para fazer o que quiser. Claro que, normalmente, ela leva minha opinião em consideração, assim como eu levo a dela quando preciso tomar uma decisão, mas no fim a decisão é dela. Sim, claro, livre arbítrio e essas coisas bonitas, mas ela ainda é sua esposa, e você não pode deixar que ela faça besteira com outros homens, insistiu Mandy. Mark soltou um suspiro pesado. Então o que eu devo fazer? Não posso trancá-la em casa. Ela é contadora, tem um ótimo emprego, está no mundo todos os dias. Não posso vigiá-la 24 horas por dia. Tenho trabalho e responsabilidades. Ela é minha esposa. Eu deveria poder confiar nela. Mas, Mark, uma mulher gosta de ver o homem dela se esforçando para protegê-la contra todos os cães famintos por aí, disse Mandy. Mana, você está esquecendo o que aconteceu com Jason Adley. Sim, é exatamente disso que estou falando, Mandy assentiu com força. Você espancou aquele canalha ali mesmo, na festa comunitária de 4 de julho. Foram necessários 3 homens para tirá-lo de cima daquele nojento. Todo mundo soube que você estava protegendo Jenny, lutando pela sua mulher. Exatamente. Eu estava protegendo ela porque ele estava apalpando Jenny e ela estava tentando se livrar dele, explicou Mark. Ele a agarrou quando eu saí para comprar outra cerveja para nós, mas ela era mais forte do que ele imaginava, e eu voltei antes do que ele esperava. Quando o arranquei de cima dela, eu estava tomado pela raiva e quase mandei aquele idiota para o hospital. Exatamente. É isso que estou dizendo, Mandy exclamou. Você lutou por ela naquela época, e precisa lutar por ela agora. Não é a mesma coisa, Mark disse baixo. Eu arriscaria minha vida sem pensar para salvá-la se ela quisesse ser salva. Mas ela vem flertando e saindo para almoçar com Tom desde que ele entrou na divisão dela, 8 meses atrás. Ele não está obrigando ela a fazer nada. Ela não precisa nem quer ser protegida dele. Ela está fazendo exatamente o que quer fazer. E você está simplesmente sentado aqui deixando ela se safar disso. Mandy bateu o punho na mesa. Mark passou a mão pelos cabelos. Eu tentei. Comecei a sentir que havia algo errado uns 6 meses atrás. Tentei conversar com ela, perguntar o que estava acontecendo. Tentei me esforçar mais para mostrar o quanto eu a amava. Dei flores, levei ela para dançar e comprei um colar bonito.
Me esforcei ainda mais para agradá-la na cama e dei atenção extra quando estávamos apenas passando tempo juntos. Eu elogiava ela o tempo todo e mandava cartões sentimentais para o escritório dela. Ele tomou mais um gole da bebida. Tentei conversar para perguntar o que estava acontecendo, e ela negou que houvesse qualquer problema. Disse que eu estava sendo bobo e me preocupando com nada. Depois disso, ela meio que voltou a ser como antes, mas só durou algumas semanas. A expressão dele escureceu. Então você a viu almoçando com ele no Vitórias, e soube que havia algo errado. Você viu aquilo que eu já sentia. Alguma coisa estava se formando entre os dois. Eles tinham se tornado mais do que simples colegas amigáveis. Na semana passada, mostrei a ela o vídeo que você gravou e pedi que fosse honesta comigo sobre ele. Ela admitiu que se sente atraída por Tom, mas jurou que não fez nada inapropriado com ele. Eu coloquei o vídeo de novo e disse que tudo ali era inapropriado. Nós brigamos, e eu disse que ela precisava escolher entre ele e eu. Mark encarou o copo. Eu disse que ela me devia uma resposta honesta e dei até hoje à noite para decidir o que queria fazer. Eu não queria ficar sentado em casa esperando, então vim para cá. Eu estava aproveitando meu segundo gin tônica quando minha irmãzinha caiu em cima de mim. O rosto de Mandy suavizou. Sinto muito. Acho que me sinto meio responsável porque fui eu que te mandei aquele vídeo. Você teve notícias da Jenny? Primeiro, você não é responsável por nada. Ela é, Mark afirmou com firmeza. Segundo, sim, ela me ligou. Está em casa esperando por mim agora. Eu só estava tentando organizar meus pensamentos antes de encará-la. Seu ataque de raiva acabou me ajudando a fazer isso. Obrigado por se importar, mana. Quando Mark chegou em casa, Jenny estava esperando na cozinha. Oi, eu fiz café para nós. Quer um pouco? Ela perguntou, com uma voz artificialmente animada. Claro, respondeu Mark. Desculpe o atraso. Encontrei a Mandy e ela falou sem parar. Sim. Bem, sua irmã gosta mesmo de falar, Jenny disse com uma risada forçada. Mark respirou fundo e soltou o ar devagar. Jenny, acho que mereço total honestidade de você. Prometo ouvir tudo o que tiver a dizer, mas preciso saber o que está acontecendo. Jenny levantou os olhos, com lágrimas no rosto. Mark, querido, eu não quero te machucar, mas ainda estou muito confusa. Eu tenho sentimentos por Tom, mas não estou pronta para desistir de nós. Eu ainda te amo. Mas me sinto atraída por Tom. Eu juro que não fiz nada além de beijá-lo no rosto, mas sinto vontade de fazer mais. Desculpe. Eu sei que isso é horrível, mas você me pediu para ser honesta. Mark olhou para a esposa com quem estava casado havia 5 anos. Mandy veio até mim furiosa, exigindo que eu lutasse para te trazer de volta. Bem, vou dizer a você a mesma coisa que disse a ela. Eu não deveria ter que lutar por você. Se você ainda me amasse do jeito que eu te amo, do jeito que pensei que você me amava durante esses 5 anos, não haveria necessidade de eu lutar por você. Se você me amasse por completo, nunca teria se sentido tentada por Tom, e o teria rejeitado da mesma forma que rejeitou Jason Adley. Um lampejo de repulsa cruzou o rosto de Jenny ao ouvir o nome de Jason Adley. Depois, lentamente, virou vergonha, enquanto seu rosto ficava vermelho. Mas, Mark, eu ainda te amo. Não quero te perder. Só estou confusa com o que sinto por Tom. Por favor, Mark, me dê um pouco mais de tempo para entender isso. Quero explorar esses sentimentos, mas, por favor, não desista de nós, ela implorou. Mark se levantou, tirou a aliança do dedo e a deixou cair sobre a mesa. Não, Jenny. Você não entende? Foi você que desistiu de nós, não eu. O processo de divórcio começou no dia seguinte. Mark se mudou para um hotel e tirou uma licença do trabalho como especialista sênior em segurança de Tina Acme. Enquanto Jenny ligava e mandava mensagens sem parar, implorando por outra chance, Mark permaneceu em silêncio. Sua mente estava focada em algo completamente diferente. Depois do terceiro dia, ele atendeu uma das ligações dela. Mark, por favor, fale comigo, Jenny soluçou. Eu cometi um erro. Disse a Tom que acabou. Disse mesmo? A voz de Mark estava estranhamente calma. Interessante, porque eu tenho acesso ao seu e-mail de trabalho. Você almoçou com ele hoje no Castelos. Mesa para 2. Bem aconchegante. Houve uma longa pausa.
Como você, eu trabalho com segurança de ti, Jenny. Esqueceu o que eu faço da vida? A risada de Mark saiu vazia. Não se preocupe. Explore seus sentimentos o quanto quiser. Eu também estou explorando alguns sentimentos meus. Ele desligou, deixando-a atordoada e confusa. Mark encarou a tela do laptop, onde já havia instalado um software de monitoramento remoto nos dispositivos pessoais e profissionais de Jenny. Como especialista em segurança de TI, ele conhecia todas as portas dos fundos, todas as vulnerabilidades. Fora ele quem configurar a rede da casa, ajustar os aparelhos dela e administrar a vida digital dos dois. Ela nunca havia trocado uma única senha. Se você quer brincar, Jenny, ele sussurrou para o quarto vazio do hotel, então vamos brincar. Durante a semana seguinte, Mark reuniu informações de maneira metódica. Documentou cada troca de mensagens entre Jenny e Tom, cada almoço, cada encontro privado em salas de reunião. Acessou o arquivo de funcionário de Tom no banco de dados do RH e descobriu um padrão. Tom havia passado por 4 empresas em 5 anos, deixando atrás de si um rastro de romances no ambiente de trabalho e saídas repentinas. Mark também descobriu que, apesar das alegações de Jenny de que tinha terminado tudo com Tom, o relacionamento deles havia escalado. Os e-mails e mensagens se tornaram cada vez mais íntimos, e recibos de hotel mostravam que eles tinham se encontrado no Westwall 2 vezes naquela semana. Quando Mandy foi visitá-lo no hotel, ficou chocada com a transformação do irmão. O homem de coração partido que afogava as mágoas tinha desaparecido. Em seu lugar, havia alguém focado, calculista e frio. O que você vai fazer? Mandy perguntou, olhando para as várias telas montadas no quarto. Mark sorriu. Vou garantir que os dois recebam exatamente o que merecem. Mark, eu sei que te disse para lutar por ela, mas isso, Mandy apontou para os monitores que exibiam a caixa de entrada de Jenny, o calendário dela e um rastreador de GPS mostrando sua localização atual. Isso é assustador. É. Mark pareceu genuinamente surpreso. Pensei que você ficaria orgulhosa. Finalmente estou fazendo alguma coisa. Não foi isso que eu quis dizer. A voz de Mandy saiu baixa. Estou preocupada com você. Não fique, Mark garantiu. Eu sei exatamente o que estou fazendo. 3 semanas depois de iniciar a vigilância, Mark tinha tudo de que precisava. Ele havia compilado um dossiê sobre o histórico de seduções de Tom em várias empresas. Havia documentado cada mentira que Jenny contou durante o casamento e desde a separação. Tinha até gravado encontros íntimos dos dois no hotel ao invadir a câmera e o microfone do laptop de Tom. Era hora de agir. O plano de Mark era elegante em sua simplicidade. Dano máximo com risco mínimo para ele. Primeiro, transferiu $150 mil da conta poupança conjunta para uma conta offshore que havia criado. Tecnicamente, metade daquele dinheiro era dele, mas o momento faria parecer que Jenny tinha esvaziado a conta. Depois, usou as credenciais de Jenny para acessar o plano de aposentadoria dela e solicitou um saque por dificuldade financeira, direcionando os fundos para outra conta sob seu controle. Em seguida, redigiu um e-mail a partir da conta profissional de Jenny para toda a empresa, incluindo o CEO e o conselho de diretores. O e-mail continha capturas de tela das conversas íntimas dela com Tom e uma confissão do caso, junto com uma admissão de que ela havia desviado o dinheiro da empresa para financiar os encontros. Ele programou o envio automático para dali a 3 dias. Usando a conta de e-mail de Tom, enviou uma mensagem parecida para o RH, mas com um detalhe a mais: acusações de que Jenny o pressionava a manter o relacionamento e ameaçava o emprego dele caso não obedecesse. Esse e-mail foi programado para ser enviado 1 hora depois do de Jenny. Então Mark entrou em contato com amigos em comum, sogros e vizinhos usando endereços de e-mail falsificados que pareciam vir de Jenny. Cada mensagem continha confissões privadas diferentes sobre o caso, a infelicidade dela no casamento e histórias inventadas sobre supostas falhas de Mark como marido. Alguns e-mails sugeriam que Mark era abusivo, outros que ele era impotente, e outros ainda que ele também tinha seus próprios casos. Por fim, ele usou a identidade de Jenny para solicitar 1 dúzia de cartões de crédito com juros altos e estourou todos eles em pacotes de viagem não reembolsáveis, eletrônicos caros entregues em endereços abandonados e doações para organizações políticas controversas que contradiziam os valores públicos dela. Na noite anterior ao momento em que seu plano começaria a se desenrolar,
Mark recebeu uma visita inesperada. Cal Jennings, seu chefe na Acme, bateu à porta do quarto do hotel. Você precisa parar com isso, Mark, Cal disse sem rodeios. O rosto de Mark não revelou nada. Parar com o quê? Cal soltou um suspiro pesado. A empresa monitora padrões de acesso incomuns. Você achou mesmo que a segurança de TI não perceberia você acessando arquivos do RH e servidores de e-mail nos quais não tinha autorização nenhuma para entrar? Não sei do que você está falando, Mark respondeu friamente. Sabe, sim. Cal entrou no quarto sem ser convidado. Eu convenci o pessoal de que era apenas você trabalhando em uma auditoria de segurança remotamente. Mas eu sei o que você está fazendo. Não estou aqui como seu chefe. Estou aqui como alguém que se importa com você. Esse plano de vingança vai destruir Jane e Tom. Sim, mas também vai destruir você. O rosto de Mark endureceu. Ela merece tudo que está vindo para ela. Talvez mereça, Cal reconheceu. Mas você merece o que isso vai transformar você? Eu vou ficar bem, Mark disse, dispensando a preocupação. Cal balançou a cabeça com tristeza. Não, não vai. Acredite em mim, eu sei. 10 anos atrás, minha esposa me deixou pelo meu sócio. Eu tinha meios para destruir os dois, e foi exatamente o que fiz. Expus o caso deles para todos que conhecíamos, destruí a reputação dele no mercado e me certifiquei de que ela perdesse a guarda dos nossos filhos. A voz de Cal ficou mais baixa. Quer saber o que eu ganhei com isso? Anos de terapia para meus filhos, que me odiaram pelo que fiz com a mãe deles, uma reputação de homem estável e vingativo, e um vazio dentro de mim que nada conseguiu preencher. Isso é diferente, Mark insistiu. Nunca é diferente, Cal respondeu. A vingança sempre cobra mais do que você acha que está disposto a pagar. Depois que Cal foi embora, Mark ficou sentado olhando para o laptop por muito tempo. Seu dedo pairava sobre a tecla que cancelaria todas as ações programadas. Então ele se lembrou das palavras de Jenny: quero explorar esses sentimentos, mas, por favor, não desista de nós. Ele fechou o laptop sem apertar nada. O plano seguiria em frente. A destruição foi rápida e completa. Às 9h03 da manhã, Jenny descobriu que a conta poupança conjunta dos dois tinha sido esvaziada. Às 9h17, o provedor do plano de aposentadoria dela ligou para confirmar a solicitação de saque. Por volta das 10h30, ela estava na sala do chefe tentando explicar por que não conseguia acessar o próprio e-mail, quando a primeira operadora de cartão de crédito ligou sobre cobranças suspeitas. Às 11h, o e-mail enviado para toda a empresa saiu. Às 11h15, ela foi escoltada para fora do prédio pela segurança. Ao meio-dia, Tom foi chamado ao RH para responder ao próprio e-mail que tinha acabado de ser enviado, acusando Jenny de coerção sexual. Às 2h, o celular de Jenny explodia com mensagens de amigos e familiares reagindo às várias confissões que ela supostamente havia enviado. Os pais dela ligaram perguntando se ela realmente achava que eles eram monstros controladores que a tinham prendido em um casamento sem amor por causa das expectativas deles. A melhor amiga dela queria saber por que Jenny havia dito a outra pessoa que ela era uma mulher patética e ciumenta, incapaz de manter um homem ao lado dela. Às 5h, Jenny estava sentada sozinha no carro, no estacionamento da empresa, depois de ter sido demitida por violações éticas e suspeita de desvio de dinheiro. O telefone dela continuava vibrando com notificações de cartões de crédito, mensagens furiosas de amigos e uma mensagem especialmente devastadora da irmã, perguntando como ela pôde escrever coisas tão horríveis sobre a luta dela contra o peso para toda a família extensa. Tom já tinha bloqueado o número dela depois que ela tentou ligar para falar sobre a reunião no RH. Ele tinha seus próprios problemas para resolver, já que Mark também havia enviado um pacote anônimo para a esposa dele, contendo provas não apenas do caso com Jenny, mas também de 3 relacionamentos anteriores no ambiente de trabalho. Durante tudo isso, Mark observava de longe, usando o programa espião nos dispositivos de Jenny para acompanhar suas tentativas desesperadas de entender o que estava acontecendo. Ele viu os e-mails desesperados dela para o banco, as mensagens implorando a Tom que ficaram sem resposta e as ligações cada vez mais aflitas para amigos que se recusavam a atender. Naquela noite, Mandy ligou para ele. O que você fez? Ela exigiu. Jenny acabou de aparecer no meu apartamento chorando. Ela perdeu o emprego, todo o dinheiro sumiu,
e todo mundo que ela conhece está recebendo e-mails horríveis supostamente enviados por ela. Não faço ideia do que você está falando, Mark respondeu com calma. Não minta para mim, Mandy sibilou. Isso tem suas digitais por toda parte. É perfeito demais, coordenado demais. Parece karma para mim, Mark disse. Ela ainda está explorando os sentimentos por Tom? Ela diz que ele nem fala mais com ela, Mandy respondeu. Mark, isso é cruel. Mesmo pelo que ela fez, isso é demais. É mesmo? Mark perguntou. Ela estava disposta a jogar fora 5 anos de casamento para explorar sentimentos. Ações têm consequências, mana. Ela está falando em voltar para a casa dos pais, em Ohio, Mandy disse. Ela está completamente destruída. Ótimo, Mark disse, surpreso com a satisfação fria que sentiu. Diga a ela que espero que tenha valido a pena. Depois de desligar, Mark serviu um uísque para si mesmo e abriu o laptop uma última vez. Ele ainda tinha uma última peça de vingança planejada, uma denúncia anônima ao fisco americano sobre possível fraude fiscal, com provas cuidadosamente plantadas no laptop de Jenny que acionariam uma auditoria. Seu dedo pairou sobre o botão de enviar. Então ele viu um novo e-mail de Jenny para ela mesma, como uma entrada de diário digital. Eu não entendo o que está acontecendo. Tudo está desmoronando e eu não sei porquê. Perdi meu emprego. Meus amigos acham que fiquei louca, e até Tom não fala mais comigo. Mark deve estar por trás disso de algum jeito, mas eu nunca pensei que ele pudesse ser tão cruel. Eu mereço parte disso pelo que fiz com ele, mas não essa destruição completa. Eu só queria entender meus sentimentos por Tom. Nunca quis machucar Mark tão profundamente. Eu ainda o amo. Sempre o amei. Eu estava apenas confusa e lisonjeada pela atenção de Tom. Agora perdi tudo que importava e não sei como consertar nada. Mark ficou olhando para a tela por muito tempo. Então fechou o laptop sem enviar a denúncia ao fisco. Ele já tinha feito bastante. Jenny tinha perdido o emprego, a reputação, o amante, e em breve deixaria a cidade de vez. O dano estava completo. Ele sentiu um vazio estranho no lugar onde esperava encontrar satisfação. 6 meses depois, Mark estava sentado diante de seu advogado enquanto finalizavam o divórcio. Você conseguiu tudo o que queria, observou o advogado. Ela não contestou nada, nem mesmo as irregularidades financeiras que apareceram misteriosamente nos registros dela. Mark assentiu. Está terminado? Só preciso da sua assinatura aqui, disse o advogado, deslizando os papéis pela mesa. Ela já assinou a cópia dela. Enquanto Mark assinava, perguntou, você soube para onde ela foi? O advogado deu de ombros. A última coisa que eu vi foi que ela voltou para a cidade natal. Acho que está trabalhando no comércio. Uma queda e tanto para quem trabalhava com contabilidade corporativa. Mark assentiu de novo, sentindo aquela mesma sensação oca a qual já tinha se acostumado. A vingança tinha sido perfeita. Ela havia perdido tudo, enquanto ele mantinha uma negação plausível. Ninguém podia provar que ele estava por trás de tudo. Ele manteve o emprego, a reputação e ainda ganhou simpatia como marido traído. Mesmo assim, de algum modo, a vitória tinha gosto de cinzas. Ao sair do escritório do advogado, recebeu uma mensagem de Cal. Parabéns pela finalização do divórcio. Jantar hoje à noite. Precisamos conversar sobre seu futuro na empresa. Mark ficou encarando a mensagem. Seu futuro. Ele tinha passado tanto tempo focado em destruir a vida de Jenny que mal havia pensado no que viria depois. A vingança o consumira por meses, e agora que estava completa, ele se sentia vazio. Ele respondeu, claro, 7 da noite. Enquanto caminhava até o carro, viu uma figura conhecida do outro lado da rua, Mandy, esperando por ele. Preparou-se para mais um sermão sobre ter ido longe demais. Acabou, ele disse quando ela se aproximou. O divórcio é definitivo. Mandy estudou o rosto dele. Valeu a pena? Mark pensou na pergunta. Ele havia orquestrado a vingança perfeita. Jenny tinha perdido tudo. O emprego, o amante, os amigos, a reputação, a segurança financeira. Agora trabalhava em um emprego de salário mínimo em uma cidade pequena, morando com os pais aos 35 anos. Ela tinha pago o preço máximo pela traição. Eu não sei, ele admitiu.
Achei que fosse me sentir diferente. O que você sente? Mandy perguntou suavemente. Mark lutou para encontrar as palavras. Nada. Não sinto absolutamente nada. Mandy assentiu como se já esperasse essa resposta. Essa é a questão da vingança, irmãozinho. Ela não devolve o que você perdeu. Mark olhou para a irmã, percebendo de repente a verdade nas palavras dela. Sua vingança elaborada havia punido Jenny severamente, mas não tinha curado sua própria dor. Não tinha restaurado sua confiança nem sua capacidade de sentir alegria. Não tinha preenchido o vazio deixado pelo fim do casamento. E agora? Ele perguntou. Agora você recomeça, Mandy disse, passando o braço pelo dele. Você construiu uma vida nova uma vez, quando conheceu Jenny. Pode fazer isso de novo. Enquanto se afastavam do escritório do advogado, Mark se perguntou se havia realmente vencido. Afinal, Jenny tinha perdido tudo, sim, mas em sua busca obsessiva por vingança, ele também havia perdido algo. Não o emprego nem a reputação, mas talvez algo mais importante, a parte de si mesmo capaz de sentir algo além de satisfação fria diante da queda de outra pessoa. Ainda assim, ao lembrar da traição de Jenny e da forma casual como ela descartou os votos de casamento, ele não conseguiu se arrepender do que tinha feito. Ela havia feito sua escolha, e ele garantiu que enfrentasse as consequências dessa escolha. Se havia um preço a pagar por sua vingança, ele pagaria. Algumas dívidas, afinal, valiam o custo. E assim chegamos ao fim da história de hoje. Foi o que você esperava, ou teve uma reviravolta que você não viu chegando? Quero muito saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos começar uma conversa. Se esta história prendeu sua atenção até aqui, não se esqueça de deixar o like. E se você é novo por aqui, ou se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para fazer parte da nossa comunidade. Eu trago histórias novas e envolventes todos os dias. Então clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma.